Boa noite, internautas ligados na TV Diário do Sertão. Essa que é pioneira na Paraíba em TV online. Hoje o Interview, seu programa de entrevistas, vai trazer mais uma vez um professor. Professor que é sempre polêmico, que é sabedor, professor que entende de muitas coisas. E ela tem uma larga experiência em coordenação pedagógica. É Joelma Pereira Bezerra Dias. Joelma Bezerra, cajazeirense, já está aqui ao meu lado. Prazer, Joelma. Hoje, cajazeiros, os internautas do Diário do Sertão, vai conhecer a pessoa, a história do profissional. Joelma, professora. Na realidade, com muita satisfação que a gente acredita na educação e é com muita satisfação também que eu tenho o maior orgulho em ser chamada de professora Joelma. A sua experiência em coordenação pedagógica é que enriquece seu currículo, né, Joelma? Na realidade, Você hoje atua aonde? eu atuo como coordenadora pedagógica na instituição da FAFIC e atuo também na Escola Mundo Infantil, não é? Mas eu sempre resguardo e sempre resgato a função da professora. Eu me sinto bastante agraciada. Esse é o seu orgulho, né? Quando alguém diz, professora Joelma, aquilo é como se cantasse. É como se fosse doutora né, para alguns, isso, né? é como se fosse um hino no meu ouvido, uma coisa muito boa de se ouvir essa expressão professora. Nós estamos fazendo um breve resumo inicial, Joelma, porque também você já foi coordenadora dos coordenadores pedagógicos no município, né? Tivemos uma experiência bastante gratificante na cidade de Cajazeiras, onde eu fui convidada para coordenar o grupo dos coordenadores pedagógicos do município, isso no ano 2010 a 2011, e foi uma experiência bastante gratificante para mim, e ao mesmo tempo eu pude visualizar o interior das instituições do ensino público, conhecendo cada instituição, a realidade, o cotidiano, como acontecia as dinâmicas no interior, e tive uma longa experiência nesse aspecto relacionado à coordenação pedagógica. Essa é Joelma Bezerra, a profissional com ampla experiência, então temos muito hoje o que aprender, já sei que vai ser rica, né, entrevista, mas vamos começar a conhecer agora a pessoa, de onde surgiu, onde nasceu, como é que foi essa história de vida de Joelma? Eu nasci, né, na cidade de Cajazeiras em 1969 e na época na rua São Sebastião, uma rua que eu costumo dizer bastante histórica também. Porque como a rua, a grande maioria eram moradores que não tinham casa própria, então muitas pessoas passaram por essa rua e deixaram grandes histórias, né? A rua era formada de muitas criançadas, onde a gente tinha uma infância de bastante brincadeiras, de Galinha do Poço, Guerra para Todos, Rouba Bandeira e tantas brincadeiras que andam um pouco esquecidas, infelizmente, não é? Nas crianças. As crianças hoje se envolvem tanto com a tecnologia que esquecem a importância do brincar, né? O lúdico que ensina, que socializa, que contagia, que trabalha valores, não é? E que enlaça os laços de amizade. Então eu tenho ainda, até hoje, grandes amigos que tivemos durante a infância, que perpetua durante esses anos todos, né? Então, a nossa turma, tanto a Rua São Sebastião como a Rua Santo Antônio, era um grupo de crianças em que a gente tinha a hora marcada para brincar. Dormíamos, não tenho vergonha de falar, muitas vezes, com os pés sujos. Justamente. Do jeito que vinha da rua. Do jeito que vinha da rua, tão cansados, exauridos, e a gente já ia dormir, mas dormia com aquela alegria, com a satisfação, com aquela felicidade do reencontro com os amigos e já preparados para outro dia continuar a brincadeira. Menos, né? Se tem um castigo que nos deixavam tristes, é quando a mãe da gente ou o pai dizia, por conta desse ato que você fez, hoje você não vai brincar. Era mesmo que nos matar naquela hora, porque... Era pior do que bater, né? Não muito pior, porque era um grupo, vamos, Joelma, vamos brincar. E aí todo mundo já fazia, riscava no chão o dono da calçada,
brincava o Guerra para Todos. Então eram brincadeiras sadias, não é? Bastante gratificante, que deixava a gente ativos, vivos. A memória da gente estava sempre em ativa, para a gente criar a criatividade de como roubar aquela bandeira sem ser pego. Tinha os 7 pecados também, né, que era uma brincadeira bastante divertida. O convívio, né, pessoal com o outro. Isso. Hoje é tão friamente. Hoje as crianças, a grande realidade que se observa, as crianças vão para a casa de outro amigo, liga um PlayStation, ou liga um Xbox, ou liga o computador e ficam os dois ali brincando com a tela, mas não interagem um com o outro, né? Eu sinto falta disso nas calçadas, porque não me acho velha, me acho jovem, né? Tenho ainda pouca idade, me considero uma jovem, né? E vejo que não vejo mais nas calçadas crianças montando as casinhas para brincar, vejo que não tem nas calçadas mais meninos sentando para interagir um com o outro. Então está se tornando cada vez mais raro e isso está afetando, infelizmente, a concentração dos alunos atuais, né? Já voltando um pouco para a questão da educação. Nem os próprios pais sentam mais na calçada, né? Porque colocavam todas as cadeiras para ficar ali e já ficavam vigiando. Essa Totônia e São Sebastião éramos vizinhas, a realidade era a mesma. Só tinha um bequinho que nos separavam, né? Justamente, inclusive esse bequinho foi interditado. Fecharam o bequinho, fecharam o bequinho. Mas ainda são ruas vizinhas, então a realidade era parecida. Os pais puxavam a cadeira para a calçada e os filhos conversavam à noite, os vizinhos conversavam à noite. A gente brincava até 8, 9, 10 horas. Então era um cansaço gratificante, não é? Cansaço gratificante. E Joelma estudava onde na época? Eu estudava no Simeão Leal, que hoje já não existe mais, né? Era na Rua Santo Antônio, na escolinha, né? Eu estudei lá. Tenho lembrança das professoras de lá, lembranças valiosíssimas, não é? Dona Socorro Pinto, quero aproveitar e mandar um abraço para ela, quero mandar um alô, porque foram minha professora, Dona Cleonice, saudosa memória, que era a diretora, né, da escola. Tivemos várias, era uma escola pequena, inclusive está à venda, hoje vai estar à venda, mas tínhamos na escola apenas 3 salas, o Simeão, né? Mas lá existiu o aconchego do reencontro, né? O aconchego de saber que a gente estava em uma escola pequena, todo mundo conhecia a história do outro, todo mundo conhecia a vivência do outro, e as professoras tinham esse laço de acolher, né, de ouvir os alunos. E lá foi onde eu fiz a minha primeira educação, tanto da... O Fundamental 1 foi lá. O Fundamental todo foi lá. E depois fui para o Colégio Dom Moisés Coelho, né, e de lá minha mãe conseguiu uma bolsa para o Nossa Senhora de Lourdes. Em que série? No 7º ano. Né? Na época, só se estudavam pessoas que tinham um poder aquisitivo bastante alto na cidade de Cajazeiras, né? Uma escola particular. E o que aconteceu? Minha mãe, ela sempre foi uma mulher de visão futurista, não é? E ela conseguiu uma bolsa para mim, porque para conseguir uma bolsa era necessário que a pessoa tivesse uma situação financeira bastante precária. E aí, como meu pai era um assalariado, 8 filhos, não é? Então eu tinha uma história de vida dentro do critério de conseguir uma bolsa. E lá eu fui estudar. Me recordo que no primeiro dia de aula, voltei bastante assustada para casa. Eu disse, mãe, não tem condição de eu estudar nessa escola. Lá o pessoal são tudo rico. E na época tinha uma expressão, que não é do seu tempo, né? Mas uma expressão que dizia, fulano tem aquilo doce. Né? Porque, não é porque era rico e tudo. Aí minha mãe disse, pois o seu vai ficar doce também. Você vai botar açúcar e amanhã você está na escola, no colégio, né? E lá eu estudei, fiz também novas amizades, né? Claro que existia a diferença financeira, mas a questão do conhecimento era igual. Eu nunca tive... Não foi inferior por você ter vindo de uma rede pública, de jeito nenhum. Eu nunca tive dificuldade na aprendizagem. Agradeço muito a Deus por essa dádiva. Lá você ficou
não saiu mais no São Luís? Não, eu terminei o fundamental e fui para o pedagógico, né? Que é o ensino pedagógico. Concluiu o ensino médio lá também? Não, porque você fazia uma opção. Ou você fazia o pedagógico, né? E eu tive que optar porque eu tive uma bolsa de pouco tempo. Então, minhas notas deram acesso ao pedagógico, né? E eu terminei o pedagógico no Nossa Senhora de Lourdes, né? Essa experiência de fazer o pedagógico foi o que impulsionou a escolha da faculdade também? Também, porque trazia bastante subsídios, né, teóricos, práticas, atividades, que me envolviam no mundo da docência. Então, eu vi que realmente eu nasci para ser professora. Eu amo o que faço, né? Tive a oportunidade de trabalhar em outro aspecto, em outro âmbito profissional, mas eu sempre sentia saudade da área da educação. Aí você concluiu o ensino médio em que ano? Eu terminei o ensino médio, o pedagógico, né? Terminei em 86 e fiz meu primeiro vestibular. Eu ia fazer 17 anos de idade na época e eu passei para letras, né? Eu fiz para letras. Só que nesse tempo, a UFCG, a atual UFCG, antiga UFPB, lá esse curso só tinha noturno, não existia diurno. E eu já trabalhava. Então, eu trabalhava nessa época, no laboratório de análise clínica, Dr. Ivan Cavalcante, e eu tinha que fazer uma opção, ou estudava, ou trabalhava, né? Como eu contei anteriormente, minha família é uma família de classe média baixa, e eu precisava fazer uma opção de vida. E como eu também era rimo de família, eu tive que escolher continuar trabalhando. Então, foi com muito pesar que eu fui jubilada, porque eu não cursei nenhuma cadeira. Eu cursei cadeiras, pré-requisito, mas quando chegava para me dar continuidade, eu tinha que parar, porque era durante o dia, e durante o dia eu trabalhava, né? Eu trabalhava de 6 da manhã ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Então, eu não tinha condições de cursar, né? E também, adjunto a isso, teve o problema de saúde da minha mãe. Minha mãe teve um problema de saúde muito sério, ficou muitos anos buscando sua saúde sem conseguir, terminou ficando acamada e teve esse também. Então, eu fiquei durante 10 anos sem poder fazer meu ensino superior, porque eu tinha que trabalhar e cuidar de minha mãe. Então, eu digo, não, eu vou cuidar daquele bem precioso que é a mãe da gente, não é? E 10 anos depois, quando minha mãe faleceu, eu voltei, fiz meu vestibular e para pedagogia, né? Terminei em 2003 e hoje já tem o quê? Mais de 10 anos que eu já atuo na área e foi tudo no seu tempo. Não, nada ficou atrasado. Não é mentira que você é uma pessoa competente, Joelma, né? Porque quando eu lhe conheci de fato, eu ia entrar em Dr. Ivan, né? Eu mando um abraço aí para o Dr. Ivan Cavalcante, que logo após sua saída, alguns anos depois, ele ainda lhe citava, você era referência desde essa época como profissional. Então, era em outra área, mas você era competente para virar referência em todas as reuniões, você era citada. Então, quando eu entrei lá, ele disse, procura Joelma. Joelma vai te dizer como tem que ser feito tudo aqui. Eu te procurei, eu fui na tua casa, sentei contigo, eu disse, Joelma, me diz tudo. Então, você me orientou e ainda fiquei 3 anos lá, mas você foi referência, né? Então, você foi referência desde antes a pedagogia, desde antes a sua área. Então, você se considera, assim, essa pessoa competente, como a referência lhe dá? Olha, eu mando um abraço para o Dr. Ivan Cavalcante. Foi meu primeiro emprego oficialmente de carteira assinada, O meu né? também, ele já tem esse privilégio, né? Pois é, eu mando um grande abraço para ele. É uma pessoa, um profissional muito exigente na sua área. Muito cuidadoso. Cuidadoso demais. Tudo ele queria muito bem feito, muito bem organizado, que é o necessário para a área de saúde, né? Lidar com a vida do outro, com os exames, requer essa qualidade do cuidado que ele sempre tinha. Então, foi meu primeiro emprego oficialmente em carteira fora da educação. E eu me recordo
que quando eu saí de lá, eu saí justamente por isso, porque eu já não dava mais conta de cuidar de minha mãe que se encontrava acamada. E me recordo demais, eu saí de lá em 94, salvo engano. Trabalhei 5 anos com ele e aprendi muito com o Dr. Ivan Cavalcante, Você o saiu em laboratório. 94. Foi. Eu entrei em 99, você ainda era referência. Foi, eu saí em 5 anos 94. após. Mas você me contou que a sua carteira assinada foi aos 14 anos. Mas aí já foi na questão pública, né? E na época se trabalhava como diarista. A prefeitura era diarista. Você E começou aí, a trabalhar aos 14 anos. 13 anos, 13 mas anos. que eu trabalhei na Biblioteca Municipal de Cajazeiras com 14 anos, né? E na época era diarista, não existia a questão do concurso. Era mais diarista mesmo, as pessoas eram convidadas a trabalhar e assinava todo dia uma folhinha, não é? E aí eu trabalhei lá, salvo engano, quase 2 anos, né? Na época a gestora era a professora Léa Silva, depois ela se ausentou e ficou Marcos, né? Ele quem foi o meu gestor por mais tempo, né? Ele ficou substituindo a professora Léa na época, não é? E foi de grande aprendizado também. Na época eu me recordo que éramos uma equipe que trabalhava, não é? E eu me recordo de uma história bastante engraçada, que esse senhor chamado Marcos, ele é bem conhecido na cidade, ele mora ali próximo à Nossa Senhora de Fátima, e ele gestor, ele disse, olha, aqui vai ter 2 equipes. A equipe que vai trabalhar interna e a equipe externa. Ninguém queria trabalhar como equipe externa, que o serviço seria o quê? Ir recolher as obras literárias, os livros que eram emprestados e as pessoas esqueciam da devolução, né? E aí ninguém queria essa função, porque achava que ia andar muito tempo no sol. E teve essa reunião, estavam nós todas presentes, Darticleia trabalhava com a gente lá, Ginalva. Esse foi o primeiro contato com a educação, não é? Com a educação, foi. E o que acontece? Aí todo mundo tinha medo desse trabalho externo. Aí quando disseram meu nome e o nome de Darticleia, a gente caiu na risada, porque as pessoas que mais tinham medo de assumir a função foi onde a gente foi a mais colocada em expor, né? E antes disso, na realidade, meu primeiro contato com a educação não foi tanto na biblioteca, foi na Escola Maria Guimarães Coelho, né, que hoje ainda tem o mesmo nome. Minha mãe, ela era a gestora de lá e eu já acompanhava nessa escola, né? E ela disse assim, Joelma, a professora Fátima se ausentou, está doente, você vai ficar com essa turma, porque não tem quem assuma a turma. Eu tinha na época 13 anos de idade, não é? E ela disse, aí minha filha, a gente vai deixar as crianças sem ter como ficar sem aula. E aí, como eu já tinha dentro de mim essa questão de ser professora, fiquei com essa turma fazendo a aula. E eu me recordo que uma das alunas deu bastante trabalho, eu convidei, eu disse a ela, olha, hoje você vai ficar um pouquinho comigo no final da aula, que é para poder eu conversar com você sobre seu comportamento. E eu me recordo que a Maria Guimarães era só 2 vãos e um portão, não tinha aquele muro que hoje tem, né? E eu só vi quando disseram, eita, Joelma, se prepara, que a mãe de Aritelma, que era a aluna, tá ali amolando uma faca. Eu disse, o quê? Não, ela quer saber qual foi a professora que deixou a filha dela de castigo. Pronto, agora hoje é meu dia. Aí, depois, pela porta mesmo, fui conversando com a mãe, acolhendo, informando para ela. No final das contas, ela já queria dar... Ela guardou a peixeira. Guardou a peixeira e já queria bater na filha, porque a filha estava muito machucada. Então, assim, sobrou para alguém. Sobrou para alguém. Então, minha primeira experiência, na realidade, com sala de aula, eu tinha 13 anos de idade. Foram poucos dias, mas ali nasceu em mim, né, a vontade de ter contato com gente. Eu gosto muito de ter contato com pessoas. Eu me sinto bem conhecendo e tendo essa aproximação. Por isso que é sucesso, né? Em tudo que faz. Joelma, você estava me relatando que no tempo da biblioteca você chegou a ver muitos monumentos históricos da mãe do Padre Rolim.
É verdade. O tempo que eu trabalhei lá, me recordo, ficava até em exposição, né, em alguns setores. Eu vi vestido de manhaninha, eu vi bacias que ela usava, porque na época você sabe que as casas não tinham encanação, né? Não existia, era Tomavam tudo. banho, se lavavam. Com esse porta, tinha um porta-bacia, não é? Que era um objeto bastante interessante. Ficava a bacia, ficava onde botava a toalha e também tinha um espelho, né? Vi objetos pessoais da família Isso era Rolim. aberto à visitação? Ele era exposto numa sala, assim, era aberta à visitação. Seriam uns primórdios de um museu que nunca existiu? Pois é, então é isso que eu sinto também falta na cidade de Cajazeira. A cidade de Cajazeira é ponto de referência para vários estados, né? Cajazeiras, ela tem até a questão do slogan que ensinou a Paraíba a ler, e Cajazeiras, infelizmente, não resgata, ou não conserva, ou não guarda, ou não repassa a memória da cidade, né? Merece o título? Cajazeiras Merece, ensinou a merece, Paraíba a ler. até merece. Merece por Padre Rolim. Merece porque Padre Rolim, além de ter sido um padre exemplar, foi um educador de renome, não é? Se a gente for ler um pouco da história do educador Padre Rolim, a gente vai ver a influência que esse homem teve, não só no estado da Paraíba. Ele não educou só a Paraíba? Não. Só a Paraíba? Não. Ele teve reconhecimento nacional. Teve reconhecimento, sim, nacional. Então, assim, Cajazeiras tem esse débito com a nossa história, né? É necessário a gente buscar, ver que forma resgatar, como expor a história deste homem. Recentemente eu tive em Natal, e aí eu vi uma exposição, né, de um casmurro lá, e eu disse, meu Deus, Cajazeiras tem tanto mais informações, tanto mais relatos históricos, tanto mais trajetória de vida, trajetória de fatos históricos, e a cidade não conservou, não é? Então a gente vê que até as próprias escolas ainda tem muito, deixa muito a desejar em relação à história desse grande educador, Padre Rolim. A gente trabalha muitas vezes uma semana, 15 dias, no máximo um mês, mas isso é pouco ainda. Porque o Padre Rolim, ele, além de ter sido o grande padre, não é? nessa parte do sacerdócio, ele tem a trajetória de grande envolvimento com a educação do Nordeste, que não dizer do Brasil. Então, nós temos esse débito, né? Cajazeiras tem esse débito com a história da nossa cidade, não é? Eu já tenho até um local onde poderia funcionar, né? Eu sempre vejo ali, na lateral do Colégio Carmelita, né, uma casa abandonada, que para mim ali seria o grande museu da cidade de Cajazeiras, né? Nós sabemos que o museu, ele é para resgatar a memória dos indivíduos, né? O museu, ele guarda, vamos dizer, um pouco da história de um determinado lugar. Então, é importante saber onde andam esses objetos, que fim levaram, né? Onde estão? Porque eu acredito... Você não sabe onde estão nem esses que estavam guardados na biblioteca? Não, quando eu deixei de trabalhar por volta de 1984, ainda existia, mas acabei, a gente vai se envolvendo com outras atividades, né? Eu também muito jovem, mas eu vi esses objetos lá, objetos pessoais, não é? Tanto da parte da questão da domiciliar da cozinha, como também do vestuário da família do Rolim. E essa parte das cartas que o Padre Rolim recebia, essa parte documental, você sabia onde eram guardadas também? Não, essa parte documental eu nunca visualizei, não. Não chegou a ver essas cartas? Não, eu só visualizava, só vi, né, tanto eu como as pessoas que trabalhavam na época comigo, a professora hoje da Articleia, Genalva, que hoje se encontra em Campina Grande, não é? Temos também Arlete, que já não se encontra. Quem mandava essas cartas? Segundo a história, né, nós temos um livro de Deusdedit, bem interessante, né, fala de Padre Rolim, ele recebeu até correspondência de Dom Pedro II, não é? Até porque... Como seria interessante que essas cartas estivessem impressas em livros, registradas em livros,
para que os alunos pudessem adquirir, pudessem estudar. E visualizar, não é? Há poucos livros nessa área? Eu, de registros? pelo menos, eu só li apenas 2. Esse outro de Padre Eliodoro Pires, não conheço outro, mas deve com certeza existir, não é? Ele, inclusive, Padre Rolim, ele tem em Paris uma gramática, né? Que ele produziu, e essa gramática se encontra em Paris, na França, não é? Então, assim, a importância... Teria que fazer educador. uma busca, né, um resgate de todas essas obras, de todos esses materiais. Cajazeiras tem muita informação, muita memória para se preservar e repassar para as nossas gerações futuras, não é? Para que não se perca. Você sabe que nós temos já essa grande deficiência em conservar memórias, e se a gente tivesse um museu, eu acredito que a história seria resgatada, ficaria bem mais presente, né? Sem falar do quanto Cajazeiras é importante, né? Eu considero a cidade de Cajazeiras a cidade mais linda, porque ela traz o aconchego do sertão, né? As pessoas que aqui vêm visitar sempre desejam retornar. E as pessoas que são de outros estados, que aqui se instalaram, não querem voltar para os seus estados de origem, né? Por quê? Porque a cidade tem essa característica do aconchego, do afetivo. Estamos conversando com Joelma Bezerra, essa professora, essa historiadora, essa que mostrou seu amor agora por Cajazeiras e que tem mais coisas ainda para mostrar. A gente vai falar mais ainda de museu, ainda vai falar mais da educação, vai falar das FAFs. Acertei? As FAFs. Acertou. E saúde pública. Vamos entrar aí num bocadinho de coisa polêmica, né? Eu estou às ordens para falar um pouco, né, do que eu sei, não é? E isso é sua história de vida, por isso está sendo colocada, não é? Muito rica. Então, após um breve intervalo comercial, estaremos de volta com Joelma Bezerra. No verão do Armazém Paraíba tem muita festa, alegria e promoção. É isso aí! Tem o Galaxy Win Duos Quad-Core por R$ 12 de R$ 54,90. O smartphone Sony fica por R$ 10 de R$ 34,90. Já o smartphone LG com câmera de 8 megas é apenas R$ 10 de R$ 64,90. O LG de 3 chips com câmera é apenas R$ 10 de R$ 23,90. E o Nokia de 2 chips também com câmera é só R$ 10 de R$ 15,90. É a promoção de verão do Armazém Paraíba. Se alguém tem algo a dizer... Rapidinho. A noiva é uma pessoa informada, mas o noivo aí disse que não vai dar pra assinar Claro TV, que ele tem outras prioridades. Ô, Totô, quer casar sem Claro TV? Claro TV, som e imagem em alta definição, com pausa e gravação em mais de 90 canais, a partir de R$ 39,90 por mês. Padre, isso é pecado? É vacilo mesmo, né? Claro TV, você por dentro. Os comentários abalizados, os convidados que entendem tudo do mundo da bola, além das reportagens do seu time, estão no Diário Esportivo, toda segunda-feira às 19 horas na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rolim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos com o seu interview, hoje entrevistando a professora Joelma Bezerra. Joelma, você estava me falando mais histórias e por que assim, essa relação da sua história com a história da cidade, os locais que você trabalhou, sempre fez uma relação com a história dessa cidade? Justamente. Trabalhei na biblioteca, como foi citado anteriormente, onde lá estava um pouco da história da cidade de Cajazeira, através dos objetos que eu relatei há pouco tempo. E em 95, eu
trabalhei no Nossa Senhora de Lourdes. E interessante a forma como eu fui convidada a trabalhar, não é? Que foi a casa de mãe Aninha, se eu não me engano, na história, começou lá? Lá foi a casa-escola de Padre Rolim, né? A casa-escola, segundo conta a história, né? Que lá ele fez da serralharia, fez início da educação, né? Justamente, da questão da educação na cidade de Cajazeiras, né? Assim relatam. E eu me você foi para trabalhar como professora em 95, né? Eu terminei em 87 e aí em 95, na realidade, eu fui à biblioteca do colégio e ao subir as escadarias, na época a irmã Marli era coordenadora e Wanda Lúcia, uma grande amiga minha, que eu mando um abraço também para a professora Wanda Lúcia, a professora Marli perguntou: você aceitaria trabalhar no Colégio Nossa Senhora de Lourdes? E eu logo respondi: aceito. Trabalhei no Nossa Senhora de Lourdes, aceito. Ou seja, era uma turma de 31 alunos de alfabetização que estava tendo problemas e ela me convidou. E por lá eu trabalhei durante 15 anos. 15 anos. Então, foi a casa, vamos dizer, da minha formação profissional. O Nossa Senhora de Lourdes, ela me formou como profissional que hoje eu sou. Lá eu tive toda a base de fundamentação, das práticas pedagógicas, da atuação como professora, não é? Então, o Nossa Senhora de Lourdes foi a minha faculdade, vamos dizer assim, porque lá, tudo que eu estudei na UFPB, eu fui colocar em prática. Isso, então assim, na época eu ainda estava terminando o pedagógico, ainda entrei na faculdade, mas eu já tinha tido experiência no curso de letras, né? Embora não tenha terminado, concluído, pelos motivos que eu expus anteriormente, questão de saúde da minha mãe e por questão financeira, já que eu era o arrimo de família. Mas lá eu trabalhei 15 anos, as irmãs escolares, né? Eu cheguei na mesma época da irmã Olívia, me recordo como hoje. Eu fiz parte do grupo do dia 4 de fevereiro e a irmã Olívia chegou nesse mesmo mês de fevereiro de 1995. Então, as irmãs escolares, elas vieram a Cajazeiras trazer grande benefício na área da educação, né? Elas organizaram a questão da estrutura, né? Quando elas chegaram, quanta coisa para se organizar na estrutura do prédio, muita coisa para dar continuidade na área da educação. E durante esses anos todos que lá trabalhei, muito aprendi. Você que conheceu as duas fases dessa escola, porque você fez do 7º ano até terminar o pedagógico. Terminou em 88, quando elas ainda não estavam. E aí você retornou como profissional, já em outra fase, quando as irmãs... Então, resumindo, elas estão comemorando 25 anos, né? Esteve comemorando esse final de semana. Então, há uma diferença, houve uma diferença, você que viu, tem respaldo para falar, as duas etapas. Quando eu estudava, na realidade, as irmãs escolares, elas deram o dinamismo, né? Quando eu estudei, a diretora da época era a dona Francisca Fonseca, né? Ela era a diretora, já estava no final da gestão, e aí com pouco tempo já foi a vinda das irmãs, né, escolares. Quando a irmã Olívia chegou em 95, já existia, né, olha elas aí, algumas imagens dela, a irmã Cecília. Isso, a irmã Felícitas, né, está aí presente, irmã Luísa, pronto, irmã Regina. Pois bem, elas têm uma grande importância, né, na questão da educação na cidade de Cajazeiras, né? Vieram como missionárias, né, para esse Alto Sertão. Se a gente for visualizá-las, a gente percebe que são a grande maioria do Sul. Né? E trouxe essa educação formalizada, essa religiosidade. Você acha importante para a formação do jovem hoje? Porque hoje temos várias leis que não obrigam o jovem a estar lá mais na parte religiosa. Então, a importância para você desse jovem estar incluso nessa fundamentação religiosa? A gente sabe que existe a grande diferença, né, entre religião, religiosidade e espiritualidade, né? A religião é aquele grupo em que eu
pertenço, católico, evangélico, testemunho de Jeová, espírita. A religiosidade é o ritual que eu faço lá, que tipo de trabalho eu exerço. Se eu sou católico, eu vou à missa, eu faço um trabalho voluntário. Se eu sou testemunho de Jeová, eu participo do culto, eu vou nas salas, vou nas casas das pessoas visitar. E a espiritualidade é algo da essência do ser humano, né? Está acima de tudo. Então, é de vital importância o homem ter essa ligação com a religiosidade, né? Com a religião. Por quê? Porque dentro desse canal, o homem vai se organizar melhor, não é? Ele vai ter um ponto de apoio. A religião, ela agrega grupos e ela fortalece, né? É a vivência do homem com outro homem em busca de um objetivo maior, que é a paz comum. É necessário que se haja a religiosidade, a religião e especialmente a espiritualidade, né, do ser humano. E, na realidade, o jovem que tem esse viés, ele se dá muito bem na vida, né? Se torna um homem íntegro. Essa base ele leva para o resto da vida. Da vida, de valores, né? A formação do cidadão, ele tem que ter esse pilar. É uma pessoa mais temerosa, uma pessoa que pensa mais no próximo, não é? E pensa também de forma coletiva, não é? Não no indivíduo, pelo indivíduo, mas num bem comum. Exatamente. E você foi parar em outro ambiente que também é histórico, também é religioso, que foi a FAFIC. Você também é coordenadora. Eu fui convidada pela direção da FAFIC, me sinto bastante honrada. Eu não sabia que os padres tinham uma vida tão ocupada, não é? Mas agora, acompanhando de perto a dinâmica de vida deles, né? A FAFIC me acolheu muito bem, né? Fui bastante acolhida pelo padre Janilson, o padre Agripino, a professora Ieda Gualberto, né? A professora Ieda Gualberto, que tem uma longa história na educação de Cajazeiras, né? Então, na FAFIC, parecia que eu tive ausente de minha casa, essa é a sensação que eu tenho e que relatei quando lá adentrei, e era como se eu estivesse voltando, regressando para uma antiga casa. Essa era a sensação que eu tive ao adentrar a FAFIC. Me sinto muito bem na instituição. Estou recente, né? Fez um ano, em 2000, eu entrei no dia 2 de setembro de 2013, 2014 fez um ano e agora... Está construindo, né, a história, é, ajudando a construir a história, que agora é faculdade, né? É, faculdade bastante reconhecida pelo MEC, pelo ENAD, né, uma instituição. Lá, né, nós sabemos que também uma ligação bastante com a história da educação de Cajazeiras, né? Segundo contam, né, alguns livros, que Padre Rolim foi lá que faleceu, né? Onde está Padre Rolim, né? Né? Foi lá que faleceu, né? E disse que bem velhinho já chamava as pessoas para levar as crianças para a escola, fazer esse pedido pelas ruas, né? E ele já bastante, né? Acredito que com 99 anos de idade foi sua data de falecimento. Que bom. E também é coordenadora pedagógica no Mundo Infantil. Na Escola Mundo Infantil, né? Atuo lá há 10 anos, né? É uma escola que trabalha com educação infantil ao Fundamental 1, né? Há 10 anos. Com as galegas, como é conhecido, né? As meninas, que é a professora Jânia, Lindaura e a Aparecida. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar, eu já trabalhei na educação infantil até hoje. Eu agradeço a todos os gestores por onde eu passei, porque me deram a oportunidade de trabalhar com todos os segmentos, né? Eu já trabalhei desde o nível 1 até o ensino superior, né? Atuando como professora e como coordenadora. Falta-me apenas a experiência de atuar como professora no ensino superior, porque eu já atuei como professora e como coordenadora desde o nível 1. Então, como nossa Lourdes lhe chamou só há pouco tempo, mas para FAFIC também pode lhe chamar. Não é? Mas agradeço, sou grata a cada gestor, a cada instituição por onde passei, porque muito me ensinaram, não é? Valores riquíssimos em relação ao respeito, à dignidade, ao cumprimento do dever que nós temos que ter como profissionais e a responsabilidade social
que é uma das funções que o professor deve ter em relação à sociedade. Só para fechar essa área de experiências, que também você foi coordenadora dos coordenadores pedagógicos do município, das escolas do município. Também enriquece seu currículo bastante. Foi bem interessante essa história, porque eu também não esperava o convite, né? Na época, a secretária da Educação era a professora Genelusa e o gestor era o Dr. Leonide. E eu me recordo que ela me convidou, eu fui atuar lá, e ele me chamou para a gente conversar, que queria me conhecer pessoalmente, já que eu ia ficar com essa função, né, de trabalhar na coordenação geral do município, na parte pedagógica. E eu me recordo como hoje que ele disse assim, não, mas na realidade esse seu convite só é para pessoas que é ligada à questão de, vamos dizer, política, aquelas pessoas que tem, ou assessora nas campanhas, alguém que fosse de subir em palanque, de fazer caminhadas partidárias. Eu disse, não, doutor, eu não tenho esse perfil. Eu, na realidade, claro, tenho os meus candidatos que eu defendo, acredito que são os que vai dar progresso à cidade, mas eu não tenho esse perfil de questão partidária, eu sou muito pela causa. E aí ele disse, não, mas independente disso, eu gostaria que vocês se prontificasse a ficar. Me recordo que ele disse, inclusive, sei que você não votou em mim na época, né? A gente até riu. Eu disse, não, na realidade eu não vou mentir para o senhor, mas não é por isso que eu não posso fazer um bom trabalho. Ele disse, não, justamente é isso que eu quero lhe dizer, que eu estou lhe convidando pela sua história, né? Não pela questão partidária. Então, agradeço ao doutor Leonide, na época, né, que acreditou, na professora Genelusa. E lá, também, quando mudou a secretária da Educação, passou a ser a professora Maria do Carmo, minha amiga pessoal também, ela disse, não, Joelma, que eu gostaria que você ficasse na mesma função. Eu disse, não, eu acho por bem, como mudou a secretária da Educação, eu também acho por bem, me pedi para retirar. Entreguei meu cargo e fui convidada a trabalhar no Master Gold. Lá eu trabalhei também, foi uma boa experiência, conheci pessoas excelentes lá, profissionais, e aí atuei. E só me ausentei do Master Gold, porque na época tive uma gravidez de alto risco, né? Tive que ficar durante 1 mês e 15 dias impossibilitada até de me levantar. E você sabe que uma instituição não caminha se não tiver um coordenador. Então, você tem um filho? Eu tenho um filho, né? Tenho um filho, mas minha última gravidez foi bastante complicada. Inclusive teve o aborto, né, espontâneo, mas levou muito tempo. Foram 45 dias de processo entre tentar que a criança, o feto, se desenvolvesse até a questão do aborto. Então eu passei 45 dias e aí também já fiquei na instituição 1 ano e 8 meses e aí falei com a gestão, digo, não, a escola, o colégio não fica parado, né? É preciso que convide outro profissional. Quando passar essa fase... Então, Joelma, está dando a entender o seguinte, quando você via que não dava mais para fazer um trabalho bom, era melhor que entregasse. Eu acho que todos nós, independente de que função atuamos, a gente tem que zelar pelo nosso nome. Né? É o nome da gente que... Minha mãe costumava dizer que nome é algo que nunca deve se sujar. Né? Então, assim, quando eu via que realmente não tinha possibilidade de eu estar atuando de forma ativa, eu já buscava não estar prejudicando, né? E sim zelando pelo meu nome como profissional, né? Porque eu sempre priorizei, quando eu pude, a questão da qualidade, né? A gente tem que priorizar. Nós não estamos aqui por um acaso, nós temos funções, nenhum convite que chega até nós é um acaso, a gente tem um objetivo e uma missão a se cumprir, eu acredito muito nisso, até porque o universo sempre cogita para a gente atuar de forma benéfica, não é? Nós temos que entender que se somos qualquer profissional que sejamos, nós temos uma função, uma missão e um propósito.
Então você tem que ter um compromisso com o outro, primeiro consigo mesmo, né? Zelar pelo seu nome, pela sua função, pelas suas atribuições e um compromisso com o outro a quem você presta serviço. Porque nós somos prestadores de serviço. Qualquer profissional, a gente está servindo ao outro. Essa é a pessoa de Joelma Bezerra, o qual o Diário do Sertão e os seus telespectadores, leitores conheceu há poucos dias em entrevista ao Sertão Alerta, um caso na família e saúde pública. Então hoje conhecemos a pessoa, a história da educação, mas não as pessoas que quiserem conhecer o seu lado social através da ASFASF, a experiência que você tem com a saúde mental de Cajazeiras, é só acessar, colocar no histórico, na busca do site, Joelma Bezerra, e você vai ter uma retrospectiva, né, do que é, o que foi esse trabalho que você realiza, que às vezes as pessoas têm uma ideia partidária, mas que, como você falou, é de causa, é familiar e por isso da sua luta, né? Então, como hoje não dá mais tempo, mas dentro do diário você pode achar essa história, essa outra luta, esse outro lado de Joelma ainda. Hoje conhecemos o pessoal, a sua história, sua vida, principalmente na educação. Então vamos fazer só um breve resumo para encerrar. Então, educação é a essência de qualquer indivíduo. A educação é a essência de qualquer indivíduo. Museu Padre Rolim, acredita? Um sonho que acredito que vai ser realizado. Cajazeiras está sendo bem tratada? Cajazeiras, ela precisa ser melhor tratada na questão da conservação da memória da cidade. Eu acredito que a gente está deixando a desejar em relação à memória histórica de nossa cidade, que tem um papel fundamental dentro da educação, né, que tem um papel fundamental dentro da trajetória de educação. Então, eu percebo que a gente está ainda deixando, Cajazeira ainda está, vamos dizer, em débito com a sua própria história. Conversamos com a educadora Joelma Bezerra. Queremos agradecer, sou grata por sua presença, por sua história, que enriqueceu o nosso programa hoje. E aos internautas, até a próxima personalidade. Eu que agradeço o convite e estou bastante lisonjeada pelas palavras de nossa amiga Josileide, né, a qual praticamente vi nascer, já que eu bastante amiga da irmã dela, Edileide, né, a gente estudou juntas. Então, eu agradeço o convite e quero dizer a todos que devemos sempre pensar e sentirmos importantes, né, onde estejamos a atuar, principalmente professor, que é, no meu ponto de vista, uma das profissões mais necessárias, fundamental e, ao mesmo tempo, edificante na vida dos indivíduos. Um abraço a todos e até o próximo interview de férias. Tchau!